Já faz um tempo que eu não faço review desse jeito, né? Pois é, hoje eu acompanhei mais um Fate. Demorou, mas eu comprei. Fala, meu povo, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo. E vamos lá, finalmente, depois de um bom tempo, eu tava enrolando pra caramba. Só pra vocês terem noção, eu peguei um canal do Discord lá, eu comecei a assistir Fate Apócrifa em 2025. Só pra vocês terem noção. Inclusive, tá bem que a data, 25/12, era Natal. Quando eu baixei, eu falei, não, eu vou começar. E depois dali, dia 26/12 foi o início. E só agora que eu fui terminar, rapaz, que demora do cão. Existe uma coisa chamada projetos. Galera, sim, ainda falta R$60. Quem quiser doar alguma coisa, tem um pixinho aqui do lado aqui, ó, aqui lá em cima. Vamos lá. Galera, antes de começar aqui, vai ter muita review. Vocês sabem que quando tem Fate, a gente tem que parar pra ler tudo. Porque realmente é muita coisa. Da mesma forma como eu fiz a review do Fate Stay Night, eu não fiz a review do Holotarax, que era jogo, né? Jogo, visual novel, não precisei. Assim como eu fiz do Fate Stay Night, as 3 rotas, Fate Zero, Fate Kaleid, depois a gente foi pro mangá, Fate Strange, eu fiz toda a review de todos os episódios do Fate Strange, então vocês podem conferir na própria playlist do anime. E, bom, assim a gente pretende fazer com os outros Fates também. E, bom, chegamos no Apócrifa. Apocrypha. Em teoria, era assim que seria o seu pronunciamento, Apocrypha. Mas aqui no Brasil é Apócrifa. Vamos lá, vamos começar aqui nossa review. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e vamos lá. Primeiramente, o anime ele começa, tipo assim, mostrando muita coisa. Tipo assim, ele vai apresentando como é que é o conceito do verso, o grau maior, ele vai apresentando. Mostra também um dragão, uma mulher, tudo lá no início. Inclusive, como dessa vez a gente vai ter cena, que geralmente eu sempre coloco cena, eu vou mostrando umas cenazinhas pra vocês de vez em quando. Por exemplo, esta cena que vocês estão vendo aqui, que inclusive decorem essa cena. Ela vai ser muito importante mais na frente. Vamos lá. Primeiramente, vai ter, tipo assim, o anime começa, tipo, tendo guerra, tipo, muita ação, muita loucura, todo mundo se batendo, e vai ter, tipo assim, vai ter muita referência, principalmente outros feitos. Aí tem batalha de dragão e tudo os caramba, isso só no episódio 1, só pra vocês terem noção, é muita ação, muita loucura, né? Vamos lá. O que vai acontecer? Acaba que no episódio 1, depois daquela grande batalha, a gente vai se encontrar com novos personagens. A gente chega na cidade grande, inclusive eu imaginei, eu não sei se eu ainda vou chegar a ver algum Fate da Idade Média. Provavelmente, sei lá, quando eu vou ver o Greward, provavelmente assim, algum Fate da Idade Média que não tem tecnologia. Mas aqui já é algo interessante. Por exemplo, vocês se lembram do Lord Omoy? Que inclusive eu citei muito lá no Fate Strange, mencionei lá também no final do Stay Night, mencionei também no Fate Zero. Então, aqui nós temos de novo o retorno de Fland. Sim, o retorno de Fland e ao mesmo tempo do Velvet. Eu geralmente só chamo de Velvet, mas como ele trocou de identidade, eu geralmente só chamo mesmo por Elmoy, né? Como ele trocou de identidade aí. E sim, eu ainda pretendo ver Lord Omoy, todos os Lord Omoy, né? Pois bem, acaba que é mencionado um clã que tá reunindo para formar uma guerra. Sim, tá reunindo um clã pra formar uma guerra, que é o Igs de, eu nem sei pronunciar isso aqui, eu só vou mostrar na tela bem que eu não sei pronunciar isso aqui. Eu deixo pra vocês aqui saber da pronúncia, porque eu não sei pronunciar isso aqui, então me perdoe, eu não sei pronunciar. Eu vou chamar de Igs Mileina, pode ser assim? Igs Mileina, mas provavelmente o nome desse clã aqui mais na frente eu vou acabar esquecendo, porque geralmente ele não é tão citado do jeito que eu imaginei. Pois bem, vamos lá, é muita coisa. Acaba mostrando, inclusive, lá um personagem bem importante na Segunda Guerra chamado de Danik. Lembre-se dele, ele é muito importante na Segunda Guerra. Daí vai formando-se como se forma o Graal. A partir dali já teve menção do Graal. Inclusive o Shirou também é mencionado naquela época na Segunda Guerra, não sei porquê, mas ele foi mencionado de alguma forma. Principalmente porque a gente tem uma cutscene mostrando tanto ele, o Shirou, só que não é o Shirou que vocês conhecem, vou explicar também. E ao mesmo tempo também junto do Danik, vocês vão se lembrar muito bem. Pois bem, é mencionado que também o próprio Velvet, ele tem um pedaço da Tábua Redonda, né, que é da Tábua Redonda, que é tipo uma relíquia lá. Muito legal, inclusive, mencionando a questão do Lancelot, o Gain, o Tristan, outros servos e assim vai. Pois bem, é começado a apresentar os primeiros personagens da guerra. É claro que tem alguns personagens que aparecem, alguns mestres, só que eu achei interessante que alguns mestres ficaram de fora. Tem uns mestres lá que é mencionado, mas muita fica de fora. Sério. Aí o que deu mais em destaque foi o Shirou. Sim, foi o que deu mais em destaque.
Porém, o mais engraçado disso tudo é que vai começando a apresentar os personagens. Aparece um personagem novo, inclusive, que também menciona a Guerra de Fuyuk, que foi a mais devastadora. Inclusive, a Guerra de Fuyuk, ela é muito devastadora, a ponto do pessoal ficar sempre no pé. Inclusive, nós temos aqui, nosso primeiro mestre. Vou apresentar ele pra vocês aqui. Esse é o nosso primeiro mestre. Lembre-se muito bem dele. É um personagem muito importante. Ele, inclusive, mexe com conversões de golem. Sim, mexe com conversões de golem. Pois bem, com base nisso, a gente vai conhecendo os outros servos. Inclusive, eu esqueci de apresentar. Conheçam o Shirou dessa linha de tempo. Ah, ele é Shirou Kamiya? Não, ele é o Amukasa Shirou. Tem vezes que ele coloca Shirou Kotomini, inclusive acho que deve ter sido algum tipo de referência, alguma coisa assim, meio que uma homenagem ao próprio Kirei, eu não sei muito bem explicar. Mas, pelo menos ele vai mencionando, né? Ele vai mencionando e muitas coisas assim vai. Pois bem, acaba que já é invocado 4 servos. Primeiramente, já tem o Astolfo. É mencionado também, inclusive, a Modret, que ela, inclusive, é filho de Artória. É mencionado também, inclusive, o Tirão, que ele é um arqueiro. E mencionado também um lanceiro, entre aspas. Mas, se não me engano, é um berserker, que é a Frankenstein. Inclusive, muito fofinha. Lembre-se dela, vai ser muito importante lá na frente. Pois bem, é mencionado inclusive uma cutscene que é mostrar inclusive a Joana Dark. A Joana Dark, ou Jehanne the Dark, né, que vocês chamam, né? Ela vai meio que entrar no corpo da Letícia, que ela inclusive tá na vida real, ela só vai entrar no corpo dela. Entrou no corpo dela e tal, isso e aquilo. E é bem diferente, inclusive tem um mega selo de comando nas costas dela, tipo parecendo um estigmata, não sei se for conferir aqui. É muita loucura, tá ligado? Vocês for ver, é tipo um estigmata gigantesco que fica nas costas dela. Pois bem, com base nisso que vocês estão sabendo, a gente vai conhecer os personagens. Nós temos o Astolfo, nós temos o Tiron. Eu vou acabar apresentando pra vocês aqui rapidinho. Os Astolfo vocês já conhecem, né? Já é bem antigo, inclusive. Só lembrando, pra muitos, eu vou ser sincero com vocês, na minha visão, o Astolfo pra mim era mulher. Porém, eu fui pesquisando um pouquinho, Astolfo, como vocês sabem. Pois bem, foi Astolfo, beleza. Porém, embaixo dele tem uma giromba maior do que a minha. E a de vocês, inclusive. Já vou dizer pra vocês. Nós temos também o Tirão, que inclusive é um ótimo lance. É um ótimo. Eu amei demais a questão da batalha dele, inclusive. Vou explicar mais na frente, vocês vão gostar bastante. Inclusive, a Frankenstein, que eu mencionei pra vocês. E o Siegfried. E lembre-se, o Siegfried ele vai ser bastante importante mais na frente. Esses são os personagens que foram invocados. Posso acabar esquecendo de algum aqui. E nós temos também outros personagens. Nós temos o próprio Drácula. Nós temos o próprio Drácula. Nós temos o Modret. Inclusive, Modret, que eu inclusive esqueci de botar aqui a tela aqui, perdão. Modret. Foi mal aí. Foi mal. Ajeitei aqui, galera. Ajeitei aqui pra vocês aqui. Modret, inclusive, é a filha de próprio Artória. Sim, Artória, Rei Arthur, caramba, 4, né? Só que eu achei interessante que, inclusive, mesmo a gente seguindo, sabendo que Modret é quase totalmente diferente da questão de visão da história em si do próprio pai, uma coisa que pelo menos a Modret herdou do pai foi a vontade de comer. Cara, todo instante ela tá comendo. Pelo menos isso ela herdou do Artória. Pelo menos isso. Já o restante, não. Apesar de que tem outras menções de outros personagens e tal, pelo menos isso. Pois bem, acaba aqui voltando ao assunto. A gente vai conhecendo um pouquinho da questão da Frankenstein, a gente vai conhecendo a questão do Tirão, a gente vai conhecendo os personagens. Além disso, a gente também vai conhecendo outros personagens, como por exemplo a Seramimes, que vocês já conhecem, inclusive é chamada de gostosa, muito bonitona pra caramba. Nós temos a Seramimes, nós temos William Shakespeare, sim, William Shakespeare, sério. Eu nunca imaginei que eu viria o Shakespeare aqui, sem brincadeira. Nós temos também o Karna. Só lembrando, o Karna ele também tem a sua versão lá no Fate Extra. Inclusive, nós estamos fazendo série de Fate Extra nesse exato momento. Sim, Fate Extra nesse exato momento. Pois bem, com base nas informações que a gente tem agora eu vou explicar pra vocês. Tá tendo uma mega guerra. Sim, tá tendo uma mega guerra. Como vocês sabem, geralmente só é invocado 7 servos. Certo? 7 servos. Aqui é invocado 7 de um lado e 7 do outro. Aí tu pega 14. Aí a gente descobre que tem uma classe nova, que é os Ruling. Sim, que é literalmente, imagina... Bom,
Nós temos lá no Fate Stay Night, eu vou pegar, por exemplo, a igreja. A igreja, ela dá proteção aos mestres que estão chegando lá. Os mestres, ela dá proteção. Só que aqui, os rules, eles servem para o quê? Eles servem literalmente para equilibrar a guerra. Eles equilibram, se ele vê que tem algo errado, já para logo. Se ele vê que tem algo assim, já vai intensiva, para, baixa. É desse jeito. Eles estão lá justamente para igualar a guerra. Principalmente, sei lá, estão matando pessoas menores, para não falar aquele nome lá. Então, já vamos ter que encerrar a guerra bem aqui, ó. Vamos parar bem aqui, que vocês têm que seguir o eixo. Nesse eixo aqui não, tá ligado? O mais interessante dos ruling é que eles podem até mesmo controlar metade dos servos. O mestre em si, se os servos quiserem falar assim, eu não quero mais servir o meu mestre, eu quero pelo menos fazer uma pequena aliança, os rulers podem fazer isso. Ativa o selo de comando e todo mundo vai contra ele. Eu achei bem legal ver esse conceito aqui. Pois bem, nós temos o Aquiles, que também é outro personagem que aparece, a Atalanta, né? A Atalanta, inclusive, vou mostrar pra vocês aqui. Esse de cima que vocês conhecem é o Aquiles e o de baixo é a Atalanta. Inclusive, bem legal, vai ter um bem destaque lá na frente, principalmente mencionando a deusa Artemis, sim, a deusa Artemis. A gente tem o Siegfried, os caramba, também tem a visão de um dragão, pois bem. A gente também tem, inclusive, a menção a um personagem bastante interessante que apareceu no Fate Strange. Apesar de que o pessoal me criticou depois que eu fiz a minha review final. Que é Jack Estripador. Sim, o Jack Estripador. Inclusive, o Jack Estripador aqui é uma pequena loli. Eu fico imaginando, tipo assim, cara... O Jack lá do Fate Strange Fake... Ele realmente, depois que eu fui dar uma relida... Ele realmente é o Jack mesmo. Jack mesmo. Só que existe um diferencial pra caramba... Em questões de habilidades, em questão de quem realmente é a personalidade. Eu gostei mais da personalidade mais do Jack do Fate Strange Fake. Porém, na questão de habilidades, de poderes, eu já gostei daqui. Eu achei muito mais legal. Explica aquele fantasma nobre, muito insano, muita ação, muita loucura, que foi derrotar lá o... Não foi o Aquiles, não, é o Ulisses, né, lá do Fate Strange. Entenda uma coisa. Esse aqui ganha na questão de habilidades, até o momento. Sem brincadeira. Lá em frente, Strange Fake, até que é legal. Convenhamos, é legal. Mas eu gostei mais daqui. Eu gostei mais daqui porque ele traz algo que eu queria que tivesse nos outros Fates, mas que veio pra cá. Eu vou explicar pra vocês. Pois bem, acaba que vai passando o tempo, a gente vai ter uma cutscene muito importante. Lembra que eu falei pra vocês sobre a questão do filho da Artória? Então, nós temos a cutscene que eu falei pra vocês sobre o filho da Artória. Do Artória tentando matar o próprio filho, o filho tentando matar o próprio pai, mas dá pra ver que essa treta é muito antiga, uma treta bem antiga, inclusive, que o filho não gostava muito do pai, esse caramba 4, e é isso aquilo. Pois bem, a gente vai ter uma batalha com o Jack, acaba que não vai dar muito vai dar em nada, Modric também vai batalhar também com o próprio Tyrion, não dá em nada também. Pois bem, nos outros dias, a gente tem uma bela visão, que se eu morresse, eu preferia ter essa visão aqui, sem brincadeira. Seramines aparecendo. Entenda uma coisa, Seramines, ela ama o Shirou. Ela ama o Shirou. Cara, tipo assim, eu vi o anime inteiro querendo que pelo menos o Shirou desse um beijo nela. Sem brincadeira. Eu já tava pra dizer, carne boa só cai em prato de vegano. Só cai em prato de vegano. Sério. Só cai em prato de vegano. Sem brincadeira, eu fiquei besta. Mas... vou explicar pra vocês. Acaba que tem os grandes jardins suspensos da Babilônia, é enorme, que eles vão começar a fazer um projeto já pra começar a pegar o grau maior e roubar, quer dizer, vão roubar o grau maior. E dali, vai começar as tretas começam dali. Beleza. Pois bem, é um episódio, vai ter episódio de cutscene, isso e aquilo. No time, porque assim... vai ter muitas cutscenes, muitas coisas, mas pra resumir, essa guerra, ela vai ser loucura. Ela vai ser loucura porque vai envolver dois tipos de facção. Que é os negros e os carmesins. Por exemplo, tem servo carmesim, tem um servo negro. Aí, tem um do lado e do outro. Cada um com 7, aqui com 7. Sim, 7 serve aqui, 7 serve aqui. Aí pega os ruling, aí junta. Uma coisa que eu esqueci de falar, o próprio Shirou em si, ele já é um ruling, porque ele tá há muito tempo na humanidade, tá há 70 anos, era 80 anos, então ele já conta com isso. Então nós temos a Gerrani, então já conta com mais 7, 15, 16, dá 16. Nota, ainda vai ter mais um, 17. Vocês vão entender quem é o 17. Pois bem, com base nisso, vai ser apresentado o nosso protagonista, que eu tenho ótimas críticas pra falar dele. Tem gente que não gostou, já tem gente que amou, mas
conheçam o nosso protagonista, que é um homúnculo. Lembre-se de uma coisa. Lembra que eu falei pra vocês que lá no Feitiço Extra, CCC, a gente viu o Raccoon, ou a Raccoona, fazer um homúnculo gemer e ficar excitado e ser apaixonado por ela. Porque nós temos a Honey, né? A Honey lá, eu esqueci qual é a Honey, a numeração dela. Cara, eu achei incrível o que fizeram lá no Feitiço Extra, mas aqui é Feitiço Apócrifa. Como vocês sabem, o homúnculo geralmente, ele não tem sentimentos, ele é só tipo uma máquina pra matar. Tipo, vamos lá, mata lá. Não, vamos comer aquele veado ali, tá ligado? E bom, este é nosso protagonista. Eu vou já explicar o porquê. Ele acaba acordando, vai andando lá e descobre que ele é diferente. Ele... Pô, eu tava dentro de uma cápsula, isso e aquilo, tava lá, caramba. Só que ele sai pra fora, ele vai se encontrar com a Astolfo acaba ajudando ele, o Tyrion acaba ajudando ele também. E dali vai começando a ser uma amizade. Ele vai começar a compreender como é que funciona a humanidade. Tem gente que não gostou dele pelo fato dele não ter sentimentos. Já eu gostei do protagonista porque ele tá começando a aprender as coisas do zero. E eu gosto de obras que mexem com coisa do zero. Pra quem acompanha nossos antigos resumos, nossas antigas obras, que a gente já fez resumo, sabe que eu gosto de obras assim. Gosto demais. Pois bem, tem uma cutscene também elaborando um pouco da história da Frankenstein, que eu achei bem legal. A história da Frank, ela teve um mestre, antigo mestre, a história dela, muito ruim. Mas acabou que ela teve que matar ele, tá ligado? Bom, vamos lá. Acaba que mais na frente o Astolfo ele vai brigar mais a Mordred. Acaba que o próprio Astolfo perde. Depois o Jack aparece. Depois vai ter o Sig versus Frankenstein. Depois a Frankenstein ela vai embora. Aí inclusive a própria Frankenstein vai lutar com o Mordred. Sim, a própria Frankenstein vai lutar com o Mordred. E o fantasma nobre dela parece uma Yggdrasil. Sério, quando eu tava assistindo no celular, inclusive eu tava assistindo no celular, eu achei no PC, eu fiquei tipo assim, cara, que parece muito uma árvore do mundo. Lembrei muito de Elden Ring, não sei porquê. Me lembrei muito de Elden Ring, referências a Yggdrasil. Mas esse é o fantasma nobre dela. Nota. Aqui ela morre. Sim, aqui ela morre, mas lembre-se que ela vai voltar mais na frente. Pois bem, como vocês sabem, vai ter uma perseguição. Nessa perseguição, o Sig, ele quase morre, que é o nosso protagonista, ele quase morre. Com base nessa perseguição, o Siegfried vai lá e, como o Sig vai morrer, o Siegfried vai lá, arranca o coração dele e coloca dentro do homúnculo, fazendo assim ele ressuscitar e o Siegfried morre. Porém, nós temos uma coisa interessante. Como o coração do Siegfried tá dentro do Sig, que inclusive o nome dele Sig foi meio que uma homenagem ao próprio Siegfried, o que vai acontecer? O Sig, ele agora vira o Siegfried. E a primeira coisa que ele vai fazer, irmão, vamos pra cima do Mordred. Sim, vamos pra cima. E foi uma batalha insana. É claro que isso aqui não é nem o potencial dele, tá ligado? Pois bem, nessa batalha, a gente vai ter uma batalha muito insana contra o Drácula mais o Karna. O Drácula mais o Drácula, vocês conhecem, por exemplo, nós temos dois Dráculas que eu conheci. Esse daqui, que pra mim até o momento é o melhor Drácula de todo o Nasoverso até agora. Agora, comparado àquele Drácula lá da época do Feitiço Extra, não quero nem mencionar. Esquece. Inclusive, eu apertei o botão errado aqui de novo. Foi mal, perdão. Apertei o botão errado aqui, perdão. Esquece. Nós temos o Drácula, que inclusive eu odiei esse Drácula. Vocês acreditam que eu odiei esse Drácula? O Drácula do Feitiço Extra, eu simplesmente odiei. Pois bem, aí eu sei que vai começar a perder. Aí é o seguinte. Durante esse tempo, a Jehane, ela começou, tipo assim, pô, como ele é um homúnculo, ele tá começando a conhecer o mundo, eu vou dar uma vida nova pra ele. Então, ela vai lá numa casa lá e deixa ele lá, só que aí ele acaba se arrependendo, ele quer ajudar, ele quer realmente entender como é que funciona a humanidade, então ele sai de lá e vai pra guerra, que é onde nós estamos agora. Porém, nós temos algo interessante, que a Jehane, ela vai abrir o coração para Sig. Vocês vão entender. Porém, os Jardins da Babilônia, durante essa briga toda, roubam o Graal Maior. Que inclusive, o Graal Maior é essa praga aqui gigantesca que vocês vão ver agora. É literalmente uma bola dourada. Lembre-se, uma bola dourada. Onde essa bola dourada literalmente tem um Graal aí dentro. Sério, tem um Graal aí dentro. Vocês vão entender o porquê. Pois bem. Bom,
temos um grau aqui. Sim, é o grau. Ah, mas não era um cálice? Vou explicar daqui a pouco. Eu vou explicar daqui a pouco. Não era um cálice? Pois bem. Nós temos a memória do Shirou, inclusive acompanhada de uma Heisber, que a gente nem sabe quem é essa Heisber. Aí a gente vê o Danik, como eu falei pra vocês. E dali, o próprio Shirou, ele pensa, não, eu preciso mudar a humanidade. Primeira oportunidade que tiver um grau, vou mudar a humanidade. Pois bem, aí todo mundo vai pra cima do Drácula. É uma batalha muito insana, inclusive. Inclusive, nessa batalha, o Drácula, ele tá muito bufado. Muito bufado mesmo, porque ele se une junto com o Danik e os dois são um só. Acaba que a Gerrane vai lá, chama todos os servos pra poder lutar contra o próprio Drácula. Cara, sabe o que é o mais engraçado? O Shirou derrotou ele brincando. Ah, mas como é que funciona? Bom, o Shirou é da igreja. E ainda é um ruling. E ganhou brincando. Eu fiquei besta. Mas vocês entendem que lá na igreja, lá o pessoal tem aquelas habilidades lá de apóstolo moço, caramba. Pois bem, nessa batalha, o Jardim da Babilônia vai embora e o pessoal fica lá. Porém, nessa briga, o Astolfo vai lá, vai brigar com o Sig. Porém, vai ter a briga lá na questão da mestra do Astolfo, inclusive. Penso na mestra que... A gente percebe que o Astolfo parece que, sei lá, não sei se é masoquista, mas... Ele acaba lá... Bom, a Modric ela vai lá e mata a serva, mata a mestra dele, tá ligado? E bom, dessa briga, acaba que o Astolfo ia morrer, só que o Sig ele faz o contrato com o Astolfo. Dali o Sig ele se torna mestre e o Astolfo vira seu servo. Depois a gente vai ver a maior traição dos animes até agora, que inclusive eu amei esse cara, que é o Avicebrum, que inclusive... Lembra que eu falei pra vocês que ele mexe com Golem? Então, ele vai pegar o próprio mestre dele, o antigo mestre, que o mestre dele admirava ele. Tipo assim, eu vi meio que uma cena de desgosto. Tipo assim, eu acompanho a obra de Fate e eu mal tinha percebido em que essas obras, que eles tentaram meio que similar o que realmente é um desgosto. Cara, tipo assim, eu vi uma cena de desgosto, de arrependimento do mestre dele. Tipo, o antigo mestre, né? Tipo assim, pô, por causa de mim, eu sou quem eu sou hoje, tá ligado? Eu aprendi muito com você e tal. E realmente o cara foi lá e traiu na cara dura pra poder ficar com o Shirou. E ao mesmo tempo, ainda invocou um mega golem gigante. E esse golem queria trazer o Eden da Terra. Sim, o Eden na Terra. Então os caras vão lá e vão começar a fazer uma guerra pra tirar a praga do Eden. Depois você descobre que o Avicron se une com o próprio Golem e o próprio mestre que tá lá dentro. E quem entrava lá dentro era absorvido. E dali começa a batalha muito insana. Porém, existe um método de você derrotar ele. É você, tipo, no coração e era não sei o que na cabeça. Então, o Modric se junta com o Siegfried, com o próprio Sig. Vão lá, se une e consegue derrotar. Beleza. Com base naquilo, a gente vai aprendendo como é que funciona a questão do centro de comando, a classe rule. É bem legal, a gente vai descobrindo um pouco mais da questão da Gerrane, que ela está apaixonada, que... é isso e aquilo, mas você percebe que o que realmente tá fazendo ela ficar apaixonada não é a Gerrane, mas sim a questão da Letícia. O Jack vai ter o destaque agora do Jack. O Jack é o seguinte, o Jack ele é um personagem bastante interessante que eu gostei bastante. Ah, outra coisa, esqueci de explicar. O Sig, quanto mais ele usa os poderes dele virar o Siegfried, ele vai ficando preto. Imagina o Michael Jackson. Michael Jackson, ele tava tendo vitiligo. Então, aqui é tipo vitiligo, tá ligado? Vai consumindo ele tudo, vai consumindo. Aí é o seguinte, nesse Jack é incrível. Porque realmente esse Jack aqui, questão de habilidade, ele é o melhor que tem. Eu gostei desse Jack. Mesmo ele sendo uma Loli. Ele tem um fantasma nobre de literalmente fazer uma mega névoa na cidade. É citado que antigamente tinha uma grande névoa na Inglaterra e o Jack matava desse jeito aí. Matava desse jeito. Pois bem, nessa batalha muito insana, o Jack acaba perdendo o próprio mestre, que inclusive era uma mulher que ele chamava de mamãe. Depois dali, eles conseguem fazer uma ilusão da Inglaterra de antigamente. E dali, dessa batalha muito insana, os caras vão conhecer o quê? Aparece inclusive a Atalanta, que inclusive a Atalanta ela acaba se infiltrando. E dali você vai descobrir o desejo de cada servo. O desejo de cada servo. O desejo da Atalanta era resgatar todas as crianças do mundo. Todas. É um desejo muito bom, inclusive um desejo muito bom. Mas, durante a cutscene, a gente descobre que tem a cutscene da história da Artemis, inclusive, legal. Mas é o seguinte, uma coisa que eu senti falta nesse Fate, tipo assim, nos outros Fate, eu falo do Strange Fake, senti falta. Eu falo
Do Stay Night teve, do Halotaraxia teve. Eu senti falta no Fate Tiger, que não teve também, nem no Colossal não teve também, apesar de ser uma resenha. No Fate Extra eu também senti falta, que foi as cenas tensas. As cenas que mexem com o mental. O Jack, ele mexe muito com o mental das pessoas, principalmente mostrando as crianças que já faleceram. E isso, gostei demais. Porque, tipo assim, eu senti falta de ver, tipo, o nosso protagonista, o Sig, ele aprendendo a mexer com a questão da humanidade. E, ao mesmo tempo, você descobre que o Jack, ele, antigamente... Quer dizer, eu falo desse Jack, não do Jack, tá ligado? Que queria resgatar todas as crianças e tudo, caramba, eles simularam tudo aquilo. E eu achei bastante legal. Porque, assim, eu senti falta dessas cenas tensas. Inclusive na questão da Gerhane também, que a Gerhane também tem coisa aquilo. E a Atalanta, ela pergunta pra ela, pô, tu vai realmente matar todas as crianças aqui que só são espíritos? Tipo, tu vai matar mesmo. E a Gerhane falou, se for necessário, eu vou matar. Isso aqui é ilusão, tudo isso aqui é ilusão. Mesmo assim, o Jack, ele acaba descansando, né? Porque a Gerhane, no plano da amizade, consegue falar com o Jack consegue descansar. Traduzindo, o Jack perdeu a guerra. Mas a Atalanta ficou muito estressada. E foi pra cima mesmo, foi uma batalha muito louca. E no final desse episódio, eu descobri que o Sig, ele tá aprendendo bastante sobre a humanidade. É como eu falei pra vocês, eu gostei desse protagonista que ele tá aprendendo do zero. Eu gosto de história que o protagonista aprende do zero. Pois bem, também no outro episódio, descobre a giromba do Astolfo. Você descobre que o Astolfo ele tem uma giromba maior do que a minha e a sua. Sim, ele tem uma giromba maior do que a minha e a sua. Além disso, o menino Sig, nosso menino Sig, ele está aprendendo a ser o protagonista, como é que funcionam as coisas, aprendendo a aceitar o amor. Sim, ele tá aprendendo a aceitar o amor. Tá aprendendo tudo do zero. Isso é muito bacana. Pois bem, vamos parar de enrolar e agora vamos voltar aqui para realmente o que tá valendo. O Shirou vai lá, ele entra dentro do grau maior, inclusive conhecido como Heavenfield, a terceira magia. Mano, muito louco. Aí é o seguinte, o pessoal chega na Babilônia, no Jardim da Babilônia, literalmente de avião, tipo, é uma cena muito louca. Nessa cena de avião tem muitas batalhas insanas. Por exemplo, nós temos o Astolfo versus a própria... o Astolfo, inclusive, contra a própria... Contra a Babilônia, que nós temos a própria nave da Babilônia. Inclusive, ele acaba desbloqueando o seu fantasma nobre, que inclusive é bem legal, ele consegue desviar. Porém, ele acaba entrando lá dentro, quase morre. Aí é muito legal, quase morre. Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. E, inclusive... Eita, pega. Foi mal, eu sem querer botei aqui a cena. Vamos voltar de novo. Pois bem, eu achei que o Astolfo tinha morrido aqui. Eu achei. Aí nós temos a batalha do Aquiles versus o Chiron. Cara, a batalha do Aquiles mas o Chiron é insana. A batalha do Aquiles e o Chiron é insana. Porque é o seguinte, é uma batalha de mestre e aprendiz. Porém, mesmo Aquiles sendo o top dos top, tipo assim, um pouco melhor do que o mestre dele... Eu achei muito legal o próprio fantasma nobre dele. Por quê? Tá atrapalhando com os botões, hein? Eu tô atrapalhado mesmo. O mestre dele pegou, literalmente, uma flecha de Sagitárias olhando pras estrelas e foi lá e atingiu, tirando a imortalidade daquilo. Mano, foi muito insano, muito insano. Porém, o Chiron falou assim, olha, eu tenho um desejo. Você entregue um dos seus fantasmas nobres... pra um servo do outro facção. Aí ele vai lá e prometeu pro mestre dele. Prometeu, e depois o Chiron morreu. Daí, a gente vai ter uma batalha insana com o Karna. Mano, batalha insana. O Karna no seu potencial, brabo, junto com o Siegfried. Só que acaba que o Karna, ele perde. Porém, eu achei bastante legal a batalha do Karna, mas o Siegfried muito bacana. Coisa que eu não vi muito no Fate Extra. Espero ver mais. Ah, mas tem porque lá no Fate Extra tem o Gilgamesh, isso aqui. Inclusive, esqueci de falar, não temos Gilgamesh aqui. Que bom, não tem o Gilgamesh aqui. É verdade que o pessoal é muito fanboy do Gilgamesh. Vamos lá. Nós tivemos a morte também de Atalanta, mas o Aquiles, que os dois são praticamente irmãos. Então acabou que... Bom, os dois morrem praticamente. Ele perfura ela e ela perfura ele. Porque depois dali teve a batalha da Gerhane. A Gerhane contra a própria Atalanta. E ela ficou fora de controle da Atalanta. Pois bem, nós tivemos a batalha de Modred versus Ceramines, que foi na própria entrada. O Modred quase morre envenenado. A gente tem, inclusive, Merlin aparecendo. Eu achei que foi milagre o Merlin ter aparecido, ter sido mencionado. Sério, eu achei que foi milagre ele ter aparecido o Merlin, mostrando um pouco de como é que foi o início da questão da Távola Redonda, mostrando como é que o Artória pegou a própria Excalibur. Apesar de que essa aqui não é a verdadeira Excalibur, mas eles pegaram a Excalibur. E dali foi muito insano. Foi muito insano. Porque é o seguinte,
Eu achei que ia ter, tipo, uma batalha muito insana, porque, literalmente, a Seraminis invocou uma das bestas de Tiamat. Sério, invocou uma das bestas de Tiamat, que foi abaixo 1. O pessoal falou, inclusive, pra mim, que ela só aparece uma vez, que foi aqui. Só uma vez. Porém, Modric acaba derrotando ela. Sim, acaba derrotando ela. Legal, acaba derrotando ela. Porém, depois daquilo, você descobre que... De novo, caramba, perdão. Pra ser mais sobre a Merlin, você tem que ver o Greyward. Eu vou ver, se acalma. Pois bem, depois dali, Cícego e Modric morrem. Sim. Porém, eu gostei daqueles dois. Eu queria que pelo menos o Modric ficasse um pouquinho mais, ajudar muito na batalha, mas infelizmente acaba morrendo. Porém, o William Shakespeare, ele é o boss final. O William Shakespeare, cara, o meu amigo, o William Shakespeare, ele tem um fantasma nobre que eu fiquei insano. Sério. Eu achei insano o fantasma nobre dele, do William Shakespeare, que literalmente simula a história das pessoas, ele anota lá e simula a história. Simula literalmente a morte da Jehane, mostrando inclusive o Sig morrendo na própria fogueira, inclusive com a cabeça cortada dele depois. Só que aí a gente tem uma revelação, a gente descobriu que teve mais um servo na guerra. Sim, que foi o próprio Gilles. Inclusive o Gilles, ele é lá do Fate Extra. Sabe o que é mais engraçado? Fate Extra não, minto, Fate Zero, né? O mais engraçado é que tivemos uma grande referência a ele, velho. Achei muito legal. Fizeram a referência ao caster lá de Fate Zero. Achei bastante legal. Vocês acreditam que tem gente que não gosta de Fate Zero? Pois é, tem gente que não gosta, eu gostei. E olha que eu comecei a assistir, acompanhar todo o Nasuverso através do Fate Zero. Vocês acreditam? Pois bem, continuando. Após isso, o Shiro vai se encontrar com a Hasbro, melhor dizendo, a questão do grau maior. Sim, do grau maior. Inclusive, isso aqui na verdade não é ela, é só tipo uma simulação. Sim, é tipo uma simulação. Aí ele vai fazer o desejo dele, né? Que ele quer resgatar toda a humanidade, os caramba 4, né? E bom, com isso, o próprio Gilles ele acaba ficando do lado da Jehane. E assim temos Shiro versus Jehane. Porém, a Jehane ela invoca o seu potencial máximo e acaba perdendo e morrendo. Sim, ela acaba perdendo e morrendo. Não tancou. Mas, o que acontece? Não só isso também, mas o Shiro, ele entra no seu potencial máximo. Inclusive, ao invés dele usar aqui, tipo, sei lá, duas espadas ou arco e flecha, ele usa uma katana. Achei legal. Seraminis não morreu, então ela acaba ajudando um pouquinho a questão do Shiro também lá. E bom, a Letícia, agora ela tá aqui, não é mais a Jehane. Então a Astolfo acaba pegando ela, a Astolfo não morreu. Porém, o Shiro versus Sig é insano. Batalha do Shiro versus Sig. Porém, o Sig ele acaba perdendo. Quase morre. Aí então, lembra que eu falei que a Frankenstein praticamente quase morreu? Então, ela apareceu dentro do Sig e foi lá e fez uma mega invocação muito insana, muita loucura, fazendo com que despertasse o fantasma nobre dela e assim derrotando Shiro. Achei meio peba, inclusive, mas tudo bem. Aí no final a gente tem o beijo lá, muito querido, inclusive. Eu gostei dessa relação desses dois aqui. Toda a Seramine junto com o Shiro. Achei muito legal essa relação deles dois aqui. É um casal que eu adoraria ver. Sério, é um casal que eu adoraria ver. Mas lá no finalzinho, o próprio Sig, ele tenta ao máximo, tentar reverter a questão do Grau, que ele entra junto com o Grau lá com o próprio Astolfo, se encontrando inclusive com aquela Hasbro. Inclusive ela foi a primeira Hasbro, inclusive na questão do grau, como sacrifício, que é a justiça. Pois bem, aí ele faz um desejo, que é o seguinte, ele vai pegar o grau gigante, que é o grau lá, que é a bolota, e vai levar para um lugar onde a humanidade não consegue ser imortal e conseguir prever o desejo. Mas para isso, o que acontece? Então, o plot twist dessa história que é o seguinte, valeu aí por me lembrar aí. O plot twist dessa história é o seguinte: ele vira dragão. Sim, ele vira dragão. Ele vira um dragão. Sério, o Sig, ele vira um dragão, cara. Porque ele utilizou tudo que ele tinha na questão lá do próprio Siegfried. E dali, nós temos a cena final, mostrando o Velvet, comentando inclusive com um dos caras lá do Vix de Milena. E bom, nós temos finalmente a cena inicial do anime, onde a Jehane se encontra com um outro quinto dos infernos, se encontra lá com ele. E assim, me lembrando inclusive daquela cena lá que tem o The Last Episódio, né? Que é o Shiro se encontrando com a Seiba. Só que no caso aqui foi a Jehane se encontrando com o Sig em outro lugar. E assim, ela fala que ama o Sig. Sim, ama o Sig. Porque ele é um protagonista muito bom. Eu gostei do protagonista. E assim, dando fim de Fate Apócrifa, mais conhecido como Fate Apócrifa. Eu estou sendo sincero com vocês. O Fate Apócrifa, ele é um Fate muito bom. Sendo sincero, até que é bom. Até que é bom.
Sério, eu gostei. Tem gente que não gostou, mas eu gostei. Vocês acreditam? Como geralmente eu sempre falo algumas notas na questão de Fate, eu vou dar uma nota. Um 7. Um 7 porque também tem coisas lá que eu também não gostei, né? Tem coisas que eu não gostei. Mas o vídeo, como tá ficando grande, deixa quieto, né? Mas é isso, eu não tenho mais nada que discutir. Eu só sei que eu gostei bastante do Fate Apocrypha, mas com Apócrifa. Eu gostei bastante, mas tem muita coisa ali que eu não gostei. Muita coisa ali que eu não gostei, que deveria ter sido um pouco melhor. E, bom, qual vai ser nosso próximo objetivo? Bem, eu pretendo ver o anime de Tsukihime, vocês querendo ou não. Ah, mas não tem anime de Tsukihime, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou assistir. Vocês querendo ou não, eu também tenho que passar vergonha também. Nós teremos também o Fate Extra, que nós temos que assistir, o Lord Emoy. Nós temos nós temos os arquivos do Shiro, que eu falei também. Nós temos o Fate Extra, já falei já. Nós temos o Grey Ward, que é enorme. Ah, tem tanta obra pra nós acompanhar, vai dar certo. Bom, eu fiz uma enquete na comunidade lá do Discord, aproveitem lá e comentem, né? É isso aquilo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu demorei muito tempo pra terminar essa review, era pra ter terminado há um bom tempo, a questão de acompanhar tudo. Mas vai dar tudo certo. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Então, mais cedo acabou-se e fui.